Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Simplesmente Chico, um canal onde nós estudamos a doutrina, a filosofia e os valores espíritas kardecianos. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, possa iluminar hoje mais essa reunião, a 27ª reunião, e que possamos, de uma maneira bem simples, mas com todo carinho, com todo amor e responsabilidade, levar um pouquinho do estudo da filosofia espírita para todos, que nos acompanha e que nos assiste. Hoje, em nossa mesa, Fábia, minha esposa. Tudo bem, Fábia? Tudo bem, boa noite. Como sempre, quando estamos reunidos, Deus está conosco, Jesus, nosso Mestre, a equipe trabalhadora espiritual, também aqui conosco o Felipe, na parte técnica, e levar um pouquinho dos estudos, né? Hoje nós estamos no item 21, né? Isso. Do Evangelho segundo o Espiritismo. Isso. De Allan Kardec. Um tema hoje difícil, né? Um tema onde eu vejo as duas visões, né? A visão do lado espiritual e a visão nossa aqui encarnados, né? Como encarnados. Vamos fazer as leituras e tentar desbravar um pouco esse item, né? Para nós tentarmos compreender melhor, né? Espero que todos possam seguir com a gente e que possamos aí fazer compreender um pouco mais, né? Qual que é a página, Fábio? Para quem acompanha neste evangelho, né? É a página 88, o item 21. Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Ok? O capítulo, quem não está nesse evangelho, é o capítulo 5. Item 21. Ok? Ok. Dá um minutinho para todos conseguirem se achar, para começarmos a leitura. Perfeito. Vamos seguir então? Vamos. Então é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, item 21. Perda de pessoas amadas e mortes prematuras. Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando sem consideração os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente, entre aspas, Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com o futuro pela frente, para conservar os que já viveram longos anos carregados de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada mais. Fere um coração de mãe, privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. Fecha aspas. Então, Fábio, logo no início, quando se fala aqui que leva jovens, né, no lugar, dos velhos. Nós estudamos aqui já para trás que nós viemos de várias encarnações. Então, às vezes, nessa encarnação,
Estamos ainda num corpo de jovens. Mas o espírito em si, às vezes é um espírito que já tem mais encarnações do que os seus pais, do que seus avós. É um espírito mais maduro, um espírito já mais desenvolvido, né? Mais apurado. Então, a sua missão aqui na Terra é uma missão curta, né? Ele não tem muito ainda o que passar aqui nesse plano, né? Às vezes a sua alguma falta, algum deslize, alguma coisa que ele tinha para resgatar aqui nessa vida encarnada era muito pouco, né? Então se faz uma vida curta. Nos estudos, às vezes a gente viu nos estudos, né? Foi passado. Às vezes a criança nasce, dá o seu suspiro, né? Dá aquele suspiro, dá aquele... E falece. Às vezes o espírito precisava vir para aquele momento, para aqueles segundos, sabe? Aí fica, mas e a dor dos pais, né? Porque nós vamos estudar aqui o lado espiritual, né? Que esse livro foi ditado pelos espíritos, aonde eles colocam, né? Que às vezes é mais para quem parte, às vezes é melhor do que ficar aqui, às vezes não, é melhor do que quem está encarnado. Mas aí que a nossa visão de aqui, vivendo encarnado. Mas e a nossa dor de perder um ente querido? Deus me livre e guarde. Perder um filho, um sobrinho, né? Um irmão. E os pais, propriamente dito. Porém, a natureza já nos preparam para a perca sempre dos mais velhos, como nem diz aqui, né? Então, por mais que a gente não queira, por mais que a gente nunca queira passar por isso, mas a vida vai nos preparando para perder nossos avós, nossos pais, né? Que é a lei natural. Mas não nos prepara para perdermos os jovens, as crianças, né? Chico falava que, e tá certo, que acho que não tem como medir a dor de uma mãe que enterra um filho. Não tem como medir essa dor, né? Então, é um tema muito delicado. Nós vamos passar por ele aqui, mas quem estiver lendo, fazendo a leitura, quem estiver ouvindo, não levar assim para o lado banal, não é? Porque aqui é uma visão do lado espiritual. Então imagine assim, aqui a nossa felicidade é o nascimento de um filho. Para quem está do lado de lá, a felicidade é quando desencarna e ele está voltando pro lar, né? Espiritual. Então tente entender esses dois lados, né? Porque senão a pessoa vai falar, nossa, então um espírita não tem amor pelos seus entes queridos, não tem amor pela vida. Não banalize, não é isso, né? Vamos tentar entender e pontuar o ponto de vista. Lá aqui está sendo ditado por um espírito. Então, nós vamos tentar dar esse outro ponto de vista, né? Sim. Vamos continuar então? Então, continuando. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar para compreender que o bem está muitas vezes onde pensais ver a cega fatalidade.
Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queria, por um simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se perscrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, sempre encontraríeis nelas a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses representariam uma consideração secundária, que relegaríeis ao último plano. Acreditai no que vos digo: a morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos. A esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem um coração de mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. Então, aí você vê que é o que eles estávamos falando, que nós temos que ter uma visão da morte diferenciada, nós espíritas, né? Nós temos uma visão da morte que a gente sabe que não é o rompimento, que a morte, como nós aqui encarnados costuma a tê-la como fim, nós espíritas não, né? Ela nada mais é que um afastamento temporário, pois a morte não existe, só existe para nossa veste corpórea, né? Só o nosso corpo morre, nosso espírito é eterno. Continua. E continua na sua missão. E quando os laços de amor são verdadeiros, eles não se rompem nunca, nem mesmo nesse breve distanciamento, porque cada vez que você eleva o seu pensamento a um ente querido que já partiu, automaticamente você está ligado a ele e ele é você, né? Porém, voltando ao que eu estava dizendo, não é que nós não sentimos, não é que nós não ligamos para um ente querido se vai morrer ou não. Deus me livre. Então, nós compreendemos, né? Isso, nós compreendemos, mas a dor é a mesma. Mas não vamos banalizar. Não é, eu sou espírita, se amanhã depois, Deus me livre, guarde, um ente querido meu morrer, não, isso não é nada. Não é isso. Deus nos fez para seguirmos a lei natural. E a nossa lei é o amor. A lei natural de uma mãe é amar o seu filho. De um pai é amar o seu filho. Desde dos animais se colocam na frente do perigo para salvar suas crias, enquanto ainda está sob seus cuidados. Uma mãe, desde que se coloca à frente de qualquer coisa para salvar um filho. Então não vamos banalizar a morte. Não é isso. Entendeu? E também, mas então, mesmo que a pessoa estiver sofrendo, você é egoísta ao ponto de querer ela do seu lado, mesmo sofrendo? Não, não é isso. Enquanto tiver condições
de estar aqui encarnado, respirando. Cada segundo é válido. E aqui diz, cada sofrimento, cada dor, cada alegria, tudo conta para a nossa vida futura. Tudo conta para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então não cabe a nós queremos abreviarmos nada. E o dever de um pai, de uma mãe, de um ente querido é sempre preservar a vida. É sempre fazer de tudo pelos filhos, fazer de tudo pelos seus entes queridos. É se pôr à frente do perigo para salvar um filho. Isso falando de uma forma mais bruta, né? E fazemos de tudo para termos ao nosso lado quem a gente ama. Com saúde, com dignidade, dando o melhor possível, né? Então, cuidado. Aqui uma parte do Espiritismo que temos que tomar muito cuidado. Porque uma pessoa leiga, lê, e aí usa isso aqui. Ah, você está vendo? Um espírita não tem amor à família, não tem amor a um filho, não tem amor a uma mãe, a um pai. Né? Às vezes não se importa, sabe? Porque morreu, né? Mas não tem nada a ver. Não, ninguém vai contra a lei de Deus. E a lei de Deus é sentir a morte, sabe? É sentir a distância, é ter o sofrimento da saudade, o sofrimento do luto, o sofrimento da perda. O que nós não devemos ter é a revolta. Nem aqui. Deus não é justo, Deus não é isso, Deus não é aquilo. Deus não existe. Quantos e quantos cristãos que vão na igreja, que oram, que pedem, que oram, por qualquer reverso, colocam a culpa em Deus. Às vezes deixam a religião, né? Ficam revoltados. Então, não é isso. Nós temos os mesmos sentimentos, as mesmas tristezas, a mesma vontade de estar junto, por maior tempo possível aqui como encarnados, né? Não muda nada. O que muda é a nossa visão de sabermos que Deus é perfeito e é justo. Então, voltando aqui no primeiro parágrafo, quando diz que um jovem foi ao invés de um velho. Aí nós estamos falando, né? Jovem, o corpo, mas o espírito é mais apurado, mais depurado, mais vivido, já passou por muitos mais coisas, já está no seu adiantamento à frente do pai e da mãe. Ah, mas o pai e a mãe não, então vai sofrer porque ele recebeu como filho um espírito que tinha que estar aqui pouco tempo. Mas e a dor? Lembre-se que Deus é justo. Se esse espírito, que tinha que ter uma passagem breve aqui na Terra, veio como filho de um pai, de uma mãe, que tinha que sofrer o luto de um filho, é porque lá atrás ele precisava disso. Ele teve alguma coisa que aqui ele teve que passar isso para rever alguma coisa, alguma falta que ele teve lá no passado. E é tudo para nossa própria melhora. Nossa própria melhora. É tudo para nossa evolução. E Exato. a evolução daquele que parte, a evolução para aquele que fica também. Exato. Tudo é para nossa evolução, né? Tudo acontece para a gente melhorar. Nenhum sofrimento não é só pelo fato de sofrer. Não. É tudo para nossa melhora, tudo para nós, né? Para nós melhorarmos. E tudo é perfeito. Como sempre diz, nós não carregamos 1 grama
a mais de peso na nossa cruz, que temos que carregar aqui. Então, se faz útil aquele pai, aquela mãe que nas suas vidas passadas tiveram alguma falta, que tem que aprender melhor o amor, né? O amor de um filho. E às vezes para aprender isso tem que perder. Então se faz útil aquele pai, aquela mãe que tem que passar por isso, e aquele espírito que tem que encarnar por um breve período. Você entendeu? E nada é por acaso. Nada é por acaso. Mas nunca deixarmos de ter os nossos sentimentos, de sentir por aquele pai, por aquela mãe que perdeu um filho, de sentir por aquele filho que morreu. O sentimento nosso, esse não muda. Uhum. Sabe? É o que eu falo, nunca banalizar, nunca levar isso com uma equação matemática. Que eu já vi algum espírita falando: se aquele foi porque mereceu. Quer dizer, você está matando seu sentimento, você está pondo como um número, como uma equação. Você está calculando, então se fulano morreu, é porque tinha que morrer. E banalizando, não, isso está errado. Isso você está indo contra a lei divina, está indo contra a lei de Deus. Se tinha que ir, se não tinha que ir, entendeu? O nosso sentimento tem que ser da mesma forma. Você entendeu? Temos que ter o sentimento de compaixão para os pais, o sentimento da perda por um jovem. Não muda nada, sabe? Não banalizar e colocar isso aqui como uma forma matemática, e aí você calcula, não, se ele foi porque tinha que ir mesmo, quem ficou é porque tem que ficar. Uhum. E aí, então você é o quê? Você é uma máquina? É um registrado, uma caixa registradora que faz a conta e pronto? Aí fica frio, né? Aí você tá indo contra tudo. Se você não tiver o sentimento, tratar com frieza, aí você perde, né? Você perde. Então, você perde toda a essência. Muito cuidado. Uhum. Muito cuidado nessa parte do estudo. Aqui, eu falei, é a visão do espírito, que esse livro foi ditado por os espíritos. Então, uma visão do lado de lá. Sim. Mas tomar muito cuidado. Porque, às vezes, as palavras chocam aqui. Né? Somente quem é pai, quem é mãe, quem é tio. Quem tem um ente querido do lado, seja o que for. Às vezes você vai ler, fazer uma leitura ao pé da letra, fria, choca a gente. Uhum. Então tomar muito cuidado. Sempre levando em consideração que é uma visão do lado de lá. E é o que eu falei. Para você ter uma comparação, né? O mesmo sentimento de alegria quando nasce uma criança aqui, de lá é quando aqui ceifa a vida carnal e volta para o plano espiritual, né? Sim. Então tomar muito cuidado nessa parte dos estudos, né? Uhum. Então vamos continuar. Continuando então. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. Mas de que esperanças quereis falar? Das esperanças da terra, onde aquele que se foi poderia brilhar, fazer sua carreira e sua fortuna? Sempre essa visão estreita que não consegue elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperança, segundo entendeis? Quem vos diz que ela não poderia estar carregada de amarguras? Considerais como nada as esperanças da vida futura,
preferindo as da vida efêmera que arrastais pela terra? Pensais, então, que mais vale um lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos, em vez de chorar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? Essa dor se concebe entre os que não têm fé, e que veem na morte a separação eterna. Mas vós, espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre de seu corpo, do seu invólucro corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim. Quer que eu termine? Terminar aqui. Mães, sabeis que os vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. Vossas lembranças os inebria de contentamento. Mas também as vossas dores sem razão os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes queridos. E se perdides a Deus para os abençoar, sentirei em vós mesmos a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas. E essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Então, aqui é o que nós falamos. Aquele pai, aquela mãe que perdeu o seu filho, a gente coloca sempre assim, que é a pior dor que possa ter de perca, né? Então aqui ele mostra que não precisa ficar, não precisa dar revolta, né? Que é melhor para quem partiu, lá está melhor que aqui. Então nós espíritas sabemos que aqui é uma missão. Então você imagina, você sai para uma missão, ela sempre é trabalhosa, sempre é dolorosa, sempre... Quando você termina essa missão e volta para casa, não é muito bom? Não é confortante, né? Reconfortante. Então, para quem partiu, certamente está melhor que nós aqui. Mas isso não quer dizer que nós não ficamos tristes, que nós não sentimos a falta, né? Que mãe não sente falta de um beijo num filho, poder acariciar, dar um beijo, dizer boa noite, né? Aí eles falam, né? Os espíritos falam aqui. Mas quando você levar o seu pensamento a ele, pode ter certeza que ele vai estar junto de você. Você não vai estar visualizando, não vai estar sentindo na carne, mas vai estar sentindo na alma. Como nós dizemos aqui, no coração, né? Para nós encarnados, né? Mas não cabe nós simplesmente deixar aí sem o sofrimento, sem
sem a tristeza, né? Infelizmente não tem como. Deus colocou isso no nosso coração. Deus plantou isso no coração de uma mãe, de um pai, né? A gente fala mãe porque a mãe e o filho é uma ligação que não tem como igual, né? Uma mãe e um filho é um cordão umbilical que não corta nunca, né? Então a gente sempre põe como exemplo uma mãe. E não tem como não sentir, não tem como não se entristecer, porque isso, se Deus colocou em nosso coração esses sentimentos, é para sentir. Agora a revolta, o desespero, né? Aí isso nós espíritas temos a missão, não vou dizer que nós também vamos conseguir, né? Porque é muito fácil falar, mas para quem está vivendo é outra coisa, né? Então aqui nós estamos simplesmente falando, mas para quem passou, para quem está passando, é completamente diferente. Mas o certo, pelo que nós estudamos, é não ter esse sentimento de desespero, de querer. Muitas mães não conseguem lidar com esse sentimento, pensam até em ceifar a vida, né? De não, ou cair na loucura, né? E de esquecer do resto tudo. Às vezes deixa até outros filhos, não é? Sim. Acaba, não é que não tem mais o amor, mas não consegue mais ter a atenção, o carinho, né? Dos outros que ficaram, às vezes pela trauma, falta de um, né? O trauma é tão grande, né? Então, da perda, que não consegue seguir mais. Não consegue seguir em frente a vida, né? Tudo perde o sentido, né? Então, isso é que cabe a nós espíritas tentarmos levar em consideração e não ter esses sentimentos. Porque nós temos a certeza que ele está bem, né? Temos a certeza que em breve vamos encontrar. Essa é a diferença, essa é a única diferença. E também não estou afirmando aqui que vamos conseguir, né? Para quem já passou, para quem está passando, é diferente. Aí pode dizer, aqui nós só estamos supondo, né? Exatamente. Só então, quem passa sabe. Só quem passa sabe. Mas é isso. Aproveitar para pedir a Deus. Pedir a Deus por todos, papais, mamães, vovós, por todos que tiveram aí seus entes queridos, ou seus filhos, que partiram antes, né? Que Deus, na sua bondade infinita, né? Na sua perfeição, e consiga colocar no coração de cada um o acalento, que ao deitar consiga ter o repouso, em seu repouso consiga ter o desprendimento do espírito, em seus sonhos consiga rever seus entes queridos, consiga rever seus filhos, trazendo um pouco mais de alegria, né? Ou consiga ter notícias, saber que está bem, né? Consiga ter um pouco de consolo, um pouco de conforto. E que toda vez que lembrar deles, que seja dos momentos bons, e que lembre sempre com felicidade, nunca com tristeza ou com revolta, que isso se infere eles lá também. Essa ligação
nós com o plano espiritual, com nossos entes queridos que lá já estão, é muito forte. Quando você sofre aqui, eles sofrem lá. Quando aqui você eleva o seu pensamento por eles, com alegria, com felicidade, né? Pensamentos dos momentos bons, né? A saudade saudável, né? Não aquela saudade de revolta, mas uma saudade de amor, né? Lembrar daquele beijo, daquele afago, aquele abraço, né? O cheirinho de quando era nenê. Aquilo vai direto para eles e fortalece as energias, né? Então, pedir a Deus por todos que já teve aqui uma perca, que possam ser reconfortados. Graças a Deus. Graças a Deus. Você quer seguir? Aqui o homem de bem teria morrido, segue nessa mesma linha. Vamos deixar para a próxima reunião? Perfeito. Tá? Aham. Hoje eu queria fazer uma leitura, uma mensagem que foi passado, né, pela intuição, né, dos nossos mentores, e vem bem a calhar com o que nós estamos passando, né, aqui esses momentos de conflitos, momentos aí da política, tanto aqui nossa do Brasil como externa, onde cada vez mais está gerando uma instabilidade, né? Então, eu vou fazer essa leitura hoje, tá? É fora do nosso estudo, mas vem bem a calhar. Senhor, é de vossa vontade que nós, seus filhos, se tornem um dia espíritos de luzes e que resplendemos a nossa luz para o universo, explanando o seu amor e a sua bondade. Porém, meu Pai, nessa longa caminhada individual, na busca do nosso crescimento espiritual e moral, passaremos ainda por muitos lugares obscuros e que nos tentaram a reduzir-nos pela escuridão, pela maldade, que vai de invés a todo o aprendizado de seu caminho. Cabendo a nós termos a perseverança, a fé, a força e a humildade para ouvi-lo muitas vezes sob as palavras ditas pelos irmãos próximos que verdadeiramente queiram o nosso bem. Senhor, esses irmãos de nobres intenções e de corações repletos de bondade são seus escolhidos, através de Jesus, o nosso Mestre, e de seus ministros das ordens superiores, que em comunhão e amor aceitaram essa nobre missão de voltar para o nosso planeta Terra, que em fase de transformação, mas ainda se encontrando em um planeta de expiação e de provas, onde o mal ainda se faz presente
e com forças predominantes, principalmente em nossos governantes encarnados, seja na política, nas grandes instituições industriais, financeiras, tecnológicas e também nas instituições educacionais ligadas diretamente às nossas crianças e jovens. E ainda pior, o mal também se transveste de discípulo do Senhor, contaminando também as instituições cristãs. Mas, Pai, nada se passa sem a sua permissão. Então sabemos que o mal também se faz necessário para o nosso crescimento e que é de nossa missão não só não segui-lo, como também combatê-lo. Pois só assim conseguiremos, através do amor e da caridade, vencê-lo e ter o conhecimento da sua força para podermos, enfim, contemplar, então, em plena convicção, o amor de Deus, nosso Pai, e de Jesus, o nosso Mestre. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Pois é, quando veio essa mensagem, foi um dia que eu estava muito triste. Acho que foi logo quando começou essa nova onda aí dos aposentados, né? Como é que pode, né? Tirar dinheiro de roubar de uma pessoa de idade que lutou tanto pela vida, né? Vulnerável já. E que ganha tão pouco, né? E aí você para pensar nos nossos governantes, para pensar o que está acontecendo nas instituições, e são todas. Quantas pessoas não levam o espiritismo para um lado que, né? Para o lado financeiro, né? Cobra. Quantas pessoas, as igrejas estão se transformando em... Aí você para pensar, né? Vai contra tudo que Deus nos deixou de ensinamento, né? E aí veio essa mensagem muito bonita. E a gente então para pensar e fala, mas por que permite, né? Permite para nós aprendermos, né? Aprendermos, saber que o mal aqui na Terra ainda existe, que o mal ainda prevalece, né? Então temos que observar o mal para compreender e combatê-lo. E combater é ficando só decepcionado, ficando só triste, não. Combater é fazendo um pouco que seja, vai contra ele, né? Seja levando uma palavra, né? Seja orientando, se você não tem condição de passar para muitos, mas pelo menos para quem te cerca, né? Para os jovens. E só assim vai combatendo o mal e a terra vai dando esse passo onde o mal vai enfraquecer e a terra vai se desenvolver, né? E pedimos a Deus então por todos nós que nos dê força, nos dê o caminho a seguir, o norte a seguir, né? Que seja o nosso farol e que não nos deixe se desviar da nossa missão, né? E assim também pedimos por todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir, que Deus possa iluminar a vida de todos, as suas casas, suas famílias, com muita união,
É muito triste ver uma família se dividir. É muito triste ver irmãos se dividirem. Nunca queira passar por isso. Então que Deus possa iluminar a vida de todos, os lares de todos. Que possa ter muito amor, muita união, muita saúde, muita força para trabalhar a caridade, para trabalhar o amor, né? E assim nós vamos nos despedindo. Agradecer a você, Fábio. Agradecer ao Felipe. A todos que nos assistiram, ficaram com nós até agora. Espero que tenham gostado. Espero que tenha sido útil, né? E agradecer e pedir a Deus por todos. Até a próxima semana, se Deus quiser. Obrigado, Fábio. Até mais. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.